sequência aos vídeos sobre tintas acrílicas, vamos falar um pouquinho então hoje sobre diluição das tintas Vallejo, e eu vou falar especificamente dessas tintas da linha Model Color. Elas são tintas específicas para modelismo, elas têm uma variedade de cor um pouco limitada, mas como elas funcionam muito bem para o pincel, elas são boas tintas para quem está começando. O problema é usar essas mesmas tintas no aerógrafo. Eu já vi muitas soluções pouco complicadas para usar essas tintas no aerógrafo, com mistura de várias coisas, retardante, diluente, flow improver, e com variados tipos de percentual de cada composição. E mesmo assim, na hora de fazer o teste, é aquela famosa colher de plástico, né? Pega a colher e aí passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí no final diz, como ficou bom, mas vai fazer a pintura num kit assim, vai fazer uma camuflagem num avião ou num tanque, passando 4, 5 vezes de longe, não dá para fazer, quer dizer, é uma coisa só teórica, não tem uso prático nenhum. Para mim, uma tinta que atingiu a diluição correta é a tinta que você pode pegar, colocar no aerógrafo, trabalhar com ele com pressão baixa, muito próximo do objeto e fazer uma camuflagem à mão livre tranquilamente. Essa é a diluição correta. Pintar a colher não quer dizer nada. Então hoje eu vou procurar mostrar aqui como é que a gente pode diluir com facilidade essas tintas para usar no aerógrafo, usando apenas um único diluente, fazendo a diluição apenas a sentimento, e para isso eu vou usar duas cores que são bastante difíceis, o amarelo e o branco. A gente sabe, ou pelo menos quem trabalha com modelismo, ou mesmo quem usa tintas no aerógrafo, sabe que branco e amarelo são duas cores complicadas para usar no aerógrafo. É difícil de dar cobertura, é difícil de dar diluição, você tem que fazer um monte de passagens para a tinta cobrir, é uma coisa sempre complicada. E eu vou mostrar que isso pode ser feito aqui de uma forma relativamente simples. Agora, eu preciso adiantar o seguinte, essa tinta aqui, a mesma Vallejo Model Air, não se aplica nesse exemplo que eu vou dar. Porque essa tinta aqui ela tem uma diluição diferente. Provavelmente a concentração de solvente que tem aqui, ainda que a tinta tenha a mesma química, é diferente, ou talvez o solvente dela seja um pouco diferente. Então, se você tentar fazer isso com essa tinta, não vai ficar bom, ela vai ficar escorrendo. Para falar a verdade, essa tinta Model Air aqui dá para usar ela direto do pote sem diluição. Eu sempre tive dificuldade com ela, mas fazendo alguns testes eu percebi o seguinte, que a minha dificuldade é porque eu estava usando um aerógrafo 02. E no aerógrafo 02 ela é um pouco grossa, ela tem uma viscosidade alta para um aerógrafo 02, mas se você colocar ela num aerógrafo 03, ela funciona bastante bem. Eu fiz uns testes aqui, fiz uns testes fazendo camuflagem à mão livre e ela funcionou, foi até uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha muito usado essas tintas. Mas o fato é que com o aerógrafo 03 ela funciona muito bem. No 02 ela não vai tão bem, mas ela não é o objeto aqui hoje. Nós hoje estamos falando aqui das Vallejo Model Color. Então vamos começar aqui com a tinta, vamos começar com o amarelo, que é uma tinta complicada. Essas tintas, elas precisam ser bem misturadas. Eu vou fazer uma mistura numa maquininha que eu tenho aqui e volto para continuar. Bom, agora ela está bem misturada. Vamos colocar ela aqui nesse potinho. Eu sempre faço a mistura da tinta numa cumbuquinha, num potinho, numa qualquer coisa externa, nunca dentro do copo do aerógrafo, porque além da mistura não ficar correta, você ainda corre o risco de fazer uma mistura aí que não está certa, usar o solvente errado e a tinta empelotar lá dentro do aerógrafo e é uma trabalheira para limpar. Então é sempre melhor fazer a diluição aqui externa. Então eu botei a tinta aqui e agora eu vou acrescentar álcool isopropílico. É a única coisa que eu vou usar para diluir essa tinta. Qual é a proporção que eu estou usando? Na verdade, eu não faço conta. Eu apenas mexo aqui a tinta e vejo como é que ela está se comportando na lateral. Ela ainda está grossa, quer dizer, eu puxo ela e ela ainda deixa uma boa quantidade de tinta aqui na lateral. Então vou acrescentar aqui mais álcool.
e mexer novamente. Agora aqui, quando eu coloco ela na lateral, ela já escorre, praticamente a tinta não fica mais presa aqui na lateral do potinho. Ela já atingiu uma boa diluição para trabalhar no aerógrafo. Vamos colocar ela então no aerógrafo. Eu vou usar um aerógrafo com ponta 0,2, ou seja, um aerógrafo para detalhe. Aqui eu tenho uma asa de um avião 48, sem nenhum tratamento, sem primer, ela está no plástico, direto no plástico. Esse plástico está um pouquinho já desgastado, porque eu já fiz muito teste aqui, mas é o plástico, sem nenhum tratamento. Então, primeiro eu vou preencher esse painel aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. Eu estou usando aqui 15 PSI. Normalmente, quando a gente usa uma tinta que dá uma cobertura ruim, a gente faz uma camada, espera um pouco secar, dá outra camada. Mas aqui eu vou fazer direto, apenas para mostrar como é que essa diluição funciona bem. Dá para perceber que a tinta não está escorrendo, você consegue controlar ela perfeitamente, ela está dando uma cobertura uniforme. Claro que, como a gente sabe, o pigmento amarelo ele é mais complicado para dar cobertura, vai demorar um pouco a ficar totalmente igual. Mas acho que já deu para perceber que a tinta funciona perfeitamente só com álcool isopropílico. Não tem mais nada aqui, não tem retardante, não tem flow improver, não tem nada disso, é apenas tinta e álcool. Ok, acho que já deu para ver que ela funciona perfeitamente bem. Vamos dizer agora que eu queira fazer uma camuflagem aqui com esse amarelo, queira trabalhar com ele muito próximo. Vou chamar a atenção também, ó, que estão vendo aqui a agulha, não sei se vai dar foco, mas não tem tinta aqui não, praticamente nenhum depósito de tinta. Claro que com o tempo vai depositar tinta, que é uma característica das tintas acrílicas, mas eu fiz a cobertura ali e a agulha está praticamente limpa. Aqui eu estou trabalhando com 20 PSI, muita pressão para a proximidade que eu estou trabalhando. Então vou diminuir agora para 10.
Vou agora então fazer com a mesma tinta e diminuindo a pressão nessa peça mais escura para ver se fica mais visível aqui, um teste como se eu estivesse fazendo uma camuflagem. Eu acho que dá para ver aqui, ó, que não tem tinta na agulha. Como ela está muito diluída, não tem praticamente nenhum depósito aqui. Eu pintei toda essa área aqui, não tem nenhum depósito de tinta aqui. Claro que eu estou trabalhando numa superfície escura, então a cobertura vai ser muito mais complicada. Esse aqui é um amarelo, né? Mas o que eu quero mostrar é que dá para você perfeitamente fazer uma camuflagem aqui à mão livre, mesmo com esse amarelo, que é uma tinta normalmente bastante complicada de dar cobertura. Se eu tivesse pintando realmente um kit, eu estaria girando isso aqui para manter sempre o aerógrafo perpendicular aqui à borda da camuflagem, mas como isso aqui é apenas uma demonstração, eu estou mantendo a minha mão aqui sempre parada no mesmo lugar, não vai dar a mesma qualidade de cobertura, mas o objetivo aqui é só mostrar que essa tinta, mesmo com amarelo, mesmo sob uma superfície escura, ela não escorre. Você tem um controle perfeito, não tem overspray. Se vocês olharem aí a borda, o overspray é mínimo, ainda que seja uma cor clara sob um fundo escuro. Ela dá uma ótima cobertura. E isso aqui, mais uma vez lembrando, só tem álcool, né? Álcool e tinta, nada mais. Acho que já deu para ver como funciona. Então agora vamos fazer a mesma coisa com outra tinta que é muito difícil, que é a tinta branca. Vou esvaziar, limpar o aerógrafo e volto. Então vou aproveitar aqui e mostrar como é que faço a limpeza. É simplesmente colocar álcool com um cotonete, nunca com um pincel, para não arranhar a parte interna, com o copo do aerógrafo, sempre usar um cotonete. A gente tira aqui o excesso de tinta. E eu vou esvaziar isso aqui num potinho de limpeza que eu tenho aqui. Vou pegar o potinho aqui. De novo. Repita a operação, álcool. Mais uma vez pego um cotonete. Giro ele aqui para soltar a tinta que eventualmente está presa aqui. E de novo. Acho que já dá para ver agora que praticamente não tem nenhum resíduo de tinta aqui dentro do copo. Mas vamos de novo. Encho o copo. Cotonete limpo. Vamos esfregar aqui. Aí já apareceu algum resíduozinho pequeno ali. E de novo, vamos esvaziar. Agora eu vou soltar o cabo. Puxar um pouquinho a agulha. E com o cotonete vou tirar algum resíduo de tinta que esteja aqui dentro. Álcool novamente.
Não tem nada de tinta aqui. E agora sem a agulha para fazer uma lavagem lá dentro do bico. Ok, botamos a agulha no lugar. Álcool. E eu faço um teste aqui agora num papel branco, só para ver se não ficou nenhum resíduo aqui ainda de tinta. Eu estou com uma pressão maior aqui agora, bem maior, para forçar mesmo o álcool aqui para fora. Ok, já é o suficiente para usar outra cor. Vamos passar para o branco agora. Estou gravando esse vídeo aqui no dia seguinte do vídeo anterior. Vocês lembram como eu fiz a limpeza do aerógrafo sem fazer nenhuma retrolavagem? E vamos ver como é que ele está aqui agora no dia seguinte. Nada de agulha presa. Então agora eu estou com essa tinta branca já previamente agitada. Essa tinta aqui, ela tá bem antiga. Dá para ver que a tampinha dela já está até se desfazendo. E ela tá bem grossa, mas é uma vantagem aqui dessa tinta da Vallejo. Ela funciona muito bem. Vamos colocar álcool e vale notar o seguinte, como eu coloco muito álcool, a tinta acaba rendendo muito. Vou pegar aqui um outro pincel, porque o amarelo sempre acaba misturando as coisas, né? E vamos misturar aqui da mesma maneira que nós fizemos com o amarelo. E o teste que vale é o mesmo. Dissolver até que quando você coloca ela aqui, ela escorra e você consiga ver através dela, fique translúcido aqui. Acho que já está de bom tamanho. Isso aí é uma coisa que a gente aprende com a experiência. Não adianta ficar dizendo que aqui boto 5 gotas desse, 15 gotas daquilo, porque isso, na verdade, na maioria das vezes não funciona. Então, é fazer alguns testes e com o tempo e experiência você acaba no olho mesmo resolvendo. Vou pegar aqui o nosso aerógrafo. Tinta branca. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou fazer nessa peça escura aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou preencher esse painel aqui. Espera aí que eu tenho que baixar a pressão. Pressão aqui por volta de 15 psi. Então, Vallejo Model Color, branca, pressão por volta de 15 psi, aerógrafo com bico 02 e acho que está para ver que a cobertura é perfeitamente lisa, bastante uniforme. Claro que com o branco você precisa sempre dar um pouquinho mais de camadas, mas vê que não tem nenhum problema de aplicação, ela não escorre, ela não tem um overspray excessivo, ela vai perfeitamente bem. E já praticamente cobriu toda a superfície aqui. Vamos então, agora vou baixar um pouquinho mais a pressão, vou tirar aqui o protetor da agulha.
aqui praticamente nenhuma tinta aqui na ponta do aerógrafo, mas sendo tinta acrílica é melhor você sempre manter isso aqui o mais limpo possível. Vou baixar minha pressão aqui. Vou deixar aqui por volta de 10 PSI. E vamos dizer que a gente quer fazer uma camuflagem de inverno aqui. E lembrando que a forma correta para você ter um mínimo de overspray é você estar sempre girando de forma que você esteja sempre fazendo da borda para o centro. Então, quando você atingir o limite da sua camuflagem, você vem aqui e dá o arremate aqui na borda. Eu não sei se a câmera está pegando, mas você vê exatamente onde a tinta está sendo aplicada, um pequeno jato ali, ó. Essa é a grande vantagem aqui do álcool com essa tinta. Você pode aplicar aqui muito de perto, fazendo um pequeno ponto ali, e você não tem a tinta escorrendo de forma nenhuma, e com uma quantidade mínima de overspray. Então você pode fazer a sua camuflagem perfeitamente, sem precisar de máscara, sem precisar de nenhum auxílio externo, simplesmente controlando o aerógrafo. Veja aqui que eu não estou nem mexendo no gatilho, eu estou mantendo o gatilho numa posição fixa, com uma abertura única, para fazer o contorno aqui. Então, para quem está começando na aerografia de modelismo, essa tinta aqui é muito boa. Ela vai te atender muito bem no pincel, perfeitamente, não vai ter nenhum problema no pincel, e usando apenas um solvente barato que você encontra por aqui em qualquer lugar. O álcool isopropílico é uma coisa relativamente fácil de se conseguir. Você consegue fazer uma pintura no aerógrafo com muita facilidade, sem problema de diluição, sem fazer fórmulas mirabolantes. E você pode ir retocando aqui, dando a cobertura que você quiser. Claro que o branco sobre uma superfície escura, você precisa ter um pouquinho de paciência para dar uma boa cobertura. Mas veja que eu estou fazendo aqui tudo muito rápido, né? Vou fazer aqui ao lado do amarelo. Esse tempo todo eu trabalhei e agora é que está dando um pouquinho de resíduo de tinta aqui. Sempre manter um pedacinho de papel aqui e manter a agulha limpa. Isso aqui é uma rotina que você tem que ter com tinta acrílica e não tem muito jeito. É uma coisa que as pessoas aí que mexem com tinta automotiva vão dizer: ah, isso aí é um pé no saco. Realmente é, mas em compensação eu estou aqui, não estou usando máscara, não estou usando cabine de pintura, e não estou sentindo cheiro absolutamente nenhum.
Agora seria só continuar aqui para acabar de dar a cobertura final. Mas eu espero que tenha dado para ver que tinta acrílica nem sempre é um bicho de 7 cabeças. Você pode dissolver a tinta com um solvente simples e barato, como é o álcool isopropílico. Ele vai funcionar muito bem, vai diluir a sua tinta perfeitamente, vai permitir que você use num aerógrafo 02 como esse aqui, sem nenhum problema, vai te permitir fazer uma cobertura maior, perfeitamente lisa, sem nenhum acúmulo de tinta aqui, desde que você vá com calma. Vai te permitir fazer uma camuflagem aqui à mão livre, um mínimo de overspray, bastante pequeno. E você vai ter todas as vantagens de usar uma tinta que não tem cheiro, que não depende de máscara de proteção, que não depende de frascos especiais, que vai ter uma durabilidade no pote muito grande. Olha essa tinta aqui, como é o estado que o pote dela está, o plástico está se desfazendo aqui e ela está funcionando perfeitamente bem. É isso. Tinta acrílica não é bicho de 7 cabeças, não desista dela. É uma questão de encontrar o solvente adequado para cada tinta. Nós vamos falar de outras tintas em outros vídeos daqui para frente.